Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos tratar do ITCMD na reforma tributária. Então, sejam bem-vindos, espero que vocês consigam todas as informações que são necessárias e que multipliquem essas informações, porque é muito importante que a gente trabalhe preventivamente. Então, como que a gente precisa de atuar? Nós precisamos de saber como é a nossa vida e o que é que pode mudar com a reforma tributária, certo? Então, hoje, nós temos o imposto de transmissão, causa-mortes e doação, é um imposto que é estadual e que tem uma alíquota que varia de 2% a 8%. Ela é uma alíquota progressiva atualmente e tem essa variação de 2% a 8%. No estado de São Paulo, ela é 4%. No Rio de Janeiro, ela já chega a 8%. E isso vai ter alteração nos próximos meses. E precisamos estar atentos para que a gente tome medidas preventivas, certo? Então, o TCMD é um imposto que tem amparo na Constituição Federal, no artigo 155, inciso 1 da Constituição Federal, e ele incide toda vez que existe a transmissão, ou por herança ou por doação. Transmissão causa mortes ou por doação. Então, toda transmissão incide o ITCMD. Então, a transmissão é o ato de sai do meu CPF para outro CPF, do meu CPF para um CNPJ, por transmissão, por venda ou por doação. No caso do ITCMD, é por doação ou por herança. Então, a transmissão por doação ou por herança incide o ITCMD. O ITCMD, ele, na verdade, ele tem umas mudanças que vão acontecer nesse futuro que está por vir na reforma tributária. Então, a tributação, qual que será? Posso garantir para vocês que a tributação, no mínimo, ela será 16%. Já tem muitos políticos trabalhando para que esse número chegue a 20%. Então, a tributação, ela também será progressiva, mas ela será de um mínimo que a gente nem sabe se terá esse mínimo ou se ela já será diretamente 20%. Como ela é progressiva, a metodologia e a indicação é que ela seja progressiva, a gente entende, então, que ela vai ter uma base um pouco menor do que 20%. Mas, dependendo do valor do patrimônio, ela vai chegar aos 20% ou 16%. Né? Na minha aposta, acredito 16% é um número mais palpável, mas os políticos estão trabalhando para que esse número seja de 20%. Essa cobrança também ela vai ser alterada. A cobrança desse imposto de transmissão por herança ou por doação, ela passará a ser exercida pelo Estado onde haja o domicílio, onde esteja a pessoa que faleceu, como seu último domicílio, domiciliada em São Paulo, a tributação será a tributação prevista para a legislação no estado de São Paulo. Cada estado vai ter a sua tributação, que vai ter um teto que o Senado Federal estipula, então a gente vai saber qual o teto em qualquer estado, mas o mínimo cada estado vai provavelmente fazer a sua escolha. Então, o projeto já está indicando que o imposto ele vai ser cobrado pelo estado onde o falecido tinha como último domicílio, o domicílio onde a pessoa faleceu. Então, se ela faleceu em São Paulo, é aqui, ok? A permissão também vai existir para cobrança sobre heranças lá no exterior. Então, se você tem patrimônio no exterior,
você será taxado no Brasil também. E haverá uma isenção, está prevista, para doações a instituições sem fins lucrativos, que não alcançam as famílias, né? Alcançam as igrejas, as associações, enfim, não alcança as famílias, mas é uma previsão de mudança. E para essa situação que a gente está entendendo que vai chegar, que está a caminho, existe uma solução. Mas essa solução, ela não é para você, pai, nem para você, mãe. Essa solução é para beneficiar o seu filho. Porque quem paga o imposto de herança não é o pai, é o filho. Quem paga o imposto na doação é quem recebe a doação. Então, a solução não é para o pai, é para o filho, que deixará de ter que pagar 8% no máximo e passará a ter a obrigação de pagar 20%, por exemplo, com a reforma tributária. 20% do quê? Do patrimônio que o pai está deixando para o filho, que os pais estão deixando para os filhos. 20% será a alíquota que poderá vir a alcançar as famílias no Brasil. E para essa situação, o que a gente pode fazer? Existe alguma alternativa, sim, e é exatamente por conta dessa alternativa que a gente precisa de estar próximo. Ou seja, qual a alternativa para que as famílias brasileiras não tenham que pagar esse absurdo de imposto de herança e de doação de 20% que seja, de 16% que seja? Qual que será uma possível solução? A solução que eu indicaria a vocês é a adoção de um sistema de planejamento patrimonial para a sua família. O sistema de planejamento patrimonial para a sua família tem alguns caminhos. A doação, que você conhece, mas que é antiga, ela é de 1916. A partir do momento que você fizer a doação, você não pode voltar mais atrás, você perde completamente o domínio daquele bem que você doou, então a nora vai passar a mandar naquele patrimônio, o genro, enfim, perde completamente a gestão daquele patrimônio. A doação não é o caminho. O testamento é outro problema absurdo. Hoje estão bombando nas mídias sociais e mesmo na televisão mais um problema com os herdeiros do Gugu. Apareceu mais um filho. Então, o testamento é tiro no pé. Além de ser caríssimo, ele é muito, muito comprometedor. Por quê? Cria desarmonia na família, é muito caro. Quem vai decidir qual que era a sua intenção quando redigiu aquele testamento vai ser o juiz. Então, quem vai interpretar a sua vontade não é você mais, porque você não está aqui, vai ser o juiz. Então, essas duas possibilidades, que são lá de 1916, esquece, não é a melhor opção. A melhor opção e a opção mais moderna é aquela que está sendo adotada há muitos séculos, na Europa, nos Estados Unidos, e desde 1976 chegou no Brasil. Em 1976, nós passamos a ter na nossa legislação a autorização para que a gente montasse uma empresa que cuidasse de outras empresas. A atividade dessa empresa é controlar outras empresas. E o que significa isso? Significa que numa empresa eu posso levar todo o meu patrimônio para dentro dessa empresa, ela vai controlar aquele patrimônio e eu ainda posso participar em outras empresas, em outras sociedades. Esse é o sistema da holding patrimonial familiar, que pode ser muito simples, pode ser um sistema que exija a criação de apenas uma sociedade, apenas uma célula, e pode ser um sistema que exija a criação de várias células, dependendo da complexidade do patrimônio de cada família. Então, a família que tem muito patrimônio vai exigir a criação de algumas outras células para quê?
para que o planejamento patrimonial da família processe esse patrimônio, faça a transmissão desse patrimônio com eficiência tributária e com muita, muita economia. Então, a gente precisa de estar alerta e adotar uma dessas situações. Melhor situação é implantar o sistema da holding patrimonial, que é lícito e previsto na legislação brasileira desde 1976, que o benefício do sistema, o beneficiário para aquele sistema cheio de benefícios é o seu filho. Você continua no controle do seu patrimônio todo até que vire uma estrelinha, até que não esteja mais aqui. Então, você continua controlando tudo, não é genro, não é nora, não é ninguém que vai mandar no seu patrimônio enquanto você estiver vida. Você faz a doação e continua controlando tudo, continua mandando em tudo. O patrimônio é institucionalizado, porque ele vai para dentro de um CNPJ. E a gente precisa mudar o nosso paradigma. Não existe patrimônio para ser transmitido para CPF, porque CPF morre, CNPJ é eterno. Então, nós temos que colocar o nosso patrimônio, sim, num CNPJ e fazer o nosso planejamento transmitindo aos nossos herdeiros esse patrimônio com a eficiência tributária. Essa eficiência tributária pode garantir aos pais até de 80% até 90% de economia nessa transmissão. A técnica é uma técnica adotada pelas grandes fortunas do Brasil desde 1976 e agora está à sua disposição. Agora é uma situação em que você tem alcance. Você pode adotar esse sistema, usufruir desses benefícios todos, deixar de recolher para cartório, advogado, Estado, esse custo absurdo que pode comprometer de 12% até 40% do seu patrimônio. Imagina 40% do seu patrimônio, de um esforço, de uma vida, ser perdido para a burocracia. Tenho certeza que não é isso que você quer, né? Eu sou advogada especializada em planejamento patrimonial da família e você pode contar comigo. Então, concluindo, pessoal, o que vai acontecer? Vai acontecer uma mudança muito grande no imposto de transmissão, causa morte e doação, o imposto da herança e da doação. Então, qual a atitude a fazer? A atitude é tomar medidas agora. Qual que é o melhor momento? Foi ontem, mas se você não fez ontem, o melhor momento é hoje. Esse benefício é para o seu filho. Você não precisa disso, porque você nem estará mais aqui, você será uma estrelinha. Quando esse imposto for consumir 40% até do seu patrimônio. Então, esse planejamento vai beneficiar o seu filho e vai garantir que o seu esforço de uma vida chegue até os seus filhos. A decisão, então, é sua, está nas suas mãos e você pode mudar o rumo desse futuro para os seus filhos, que não precisam de brigar por um testamento que vai estar disponível na justiça e ao arbítrio de um juiz que vai ter que interpretar o seu desejo. Esse patrimônio estará à disposição dos seus filhos, com uma economia de 80% a mais nessa transmissão, nessa situação em que você deixará de perder parte do seu patrimônio para cartório, para advogados e para estados. Então, é agora que você precisa tomar essa medida. Não deixa para depois. Nós sabemos que a mudança ocorrerá. Quando? Nos próximos meses, para valer, certamente, para o ano de 2024. Então, você ainda tem um tempo para tomar rédea da situação e decidir o seu futuro. Não deixar que o Estado decida por você e que abocanhe o seu patrimônio
com a voracidade que nós estamos vendo e que a cada tempo será realmente maior. Então, vamos nos cuidar, vamos cuidar do nosso patrimônio, dos nossos filhos e deixar tudo organizado para todos. Muito obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu carinho de estar sempre comigo. Multiplique, compartilhe esse vídeo para quem você entende que é importante. É para as famílias do Brasil. É para as famílias do Brasil que nós precisamos de chegar com essa informação. São as famílias do Brasil que precisam de tomar medidas urgentes, imediatamente. E não é nenhuma situação que pode ser protelada, é uma situação que exige realmente atitude. Um abraço, sejam todos muito, muito bem-vindos sempre no nosso canal, e lá tem sempre informações para a família brasileira. Um abraço, tchau, tchau.